Hoje, em Estatística para Geografia, nós vamos falar um pouco sobre correlações entre duas variáveis. Nesse gráfico, nós vemos aqui no eixo X a latitude de 25, 30, 35 até 50 graus norte. E aqui, no eixo Y, nós temos a temperatura média em janeiro. Então, aqui nós temos o nosso gráfico de menos 20 graus Celsius a 20 graus positivos. Esses pontos verdes são localidades distribuídas nessas diferentes zonas latitudinais. E o que mostra essa correlação entre a variável latitude no eixo X e a variável temperatura média no eixo Y? O que a gente percebe é que existe uma correlação negativa, ou seja, na medida em que a latitude aumenta, a temperatura ela vai diminuindo. Percebam, a latitude 25, 30 graus norte, as temperaturas médias em janeiro são positivas, acima de 0 graus, até em torno aqui de 37 a 40 graus norte, as temperaturas são positivas, a temperatura média em janeiro. A partir do momento que a latitude aumenta a partir de 40 graus norte, ou seja, quanto mais próximo, né, do polo, digamos assim, quanto mais ao norte, você tem a temperatura média negativa. Então, esse é um tipo de correlação, uma correlação negativa, linear negativa, ou seja, a partir do momento que uma variável aumenta, a outra diminui. Então, quando se aumenta a latitude, se diminui a temperatura média. Vamos ver outros exemplos? Aqui, o exemplo da teoria da biogeografia de ilhas, elaborada por Robert MacArthur e Wilson nos anos 60, que procura explicar as diferenças na riqueza de espécies em ilhas. Então, eles estudaram aí diferentes ilhas, o tamanho das ilhas em milhas quadradas e o número de espécies encontradas nessas ilhas. E o que eles observaram é que há uma correlação positiva, linear positiva, entre essas duas variáveis, entre a variável tamanho, aqui a gente vê área em milhas quadradas, e número de espécies. Então perceba-se que conforme vai aumentando o tamanho da ilha, também vai aumentando o número de espécies. Por exemplo, aqui nessa ilha Sabá, que tem aí um pouco menos de 10 milhas quadradas, você tem menos de 10 espécies. Agora, aqui na ilha de Hispaniola, que já tem aí quase 100 mil milhas quadradas, o número de espécies também ultrapassa o número de 100. Esse é um outro exemplo de correlação entre duas variáveis. Mais um pouco desses exemplos. Aqui nós vemos dois gráficos. No gráfico A, nós vemos uma relação entre o tamanho da área e o número de espécies de anfíbios e répteis nas Índias Ocidentais. E no gráfico B, a mesma correlação, tamanho de área pelo número de espécies, nas Ilhas Sunda, na Malásia. E o que nós observamos nesses gráficos é que o número de espécies aumenta com a área amostrada. Então, é uma correlação positiva. Conforme aumenta o tamanho da área, aumenta o número de espécies, no caso aves, das Ilhas Sunda, no caso anfíbios, nas Índias Ocidentais. Então, a relação espécie-área para o gráfico A, anfíbios e répteis, nas Índias Ocidentais, e no gráfico B, aves nas Ilhas Sunda do arquipélago malaio apresentam este padrão de correlação positiva. Vamos ver outro exemplo? Aqui nós vemos 4 gráficos: o gráfico A, plantas; o B, anfíbios e répteis; o C, aves; e o D, mamíferos. Também é uma
relação entre a área, aqui áreas alagadas em hectares, por número de espécies nos 4 gráficos. E o que nós observamos? Que a riqueza de espécies está correlacionada com a área do habitat. A riqueza de espécies de plantas, no gráfico A, de anfíbios e répteis, no B, de aves, no C, e de mamíferos, no D, varia com o tamanho do fragmento de alagado em Ontário, no Canadá. Então, os 4 gráficos apresentam correlações positivas entre o tamanho da área e o número de espécies. Então, esses são alguns exemplos de correlações entre 2 variáveis muito usadas na geografia. Aqui nós demos alguns exemplos ligados à climatologia e à biogeografia. O que são, então, a correlação? A correlação é essa relação que ocorre entre variáveis, ou seja, 2 variáveis estão relacionadas se a mudança de uma variável provoca a mudança na outra variável. Existem situações nas quais há interesse em estudar o comportamento conjunto de uma ou mais variáveis. Em muitos casos, a explicação de um fenômeno de interesse pode estar associado a outros fatores, a outras variáveis, que contribuem de algum modo para a ocorrência desse fenômeno. Alguns exemplos: peso e altura de um grupo de pessoas, uso de cigarro e incidência de câncer, vocabulário e compreensão da leitura, vendas e classe social, propaganda e volume de vendas, e entre tantos outros. Existem 2 tipos de relações entre variáveis, aquelas chamadas relações determinísticas, naquelas em que podemos calcular exatamente o valor da variável dependente, e as relações estatísticas, que são aquelas que nos permitem, a partir de uma variável, estimar outra variável, ou seja, utilizam-se variáveis aleatórias. Um exemplo, renda, variável renda, correlacionada com a variável gasto. Mesmo conhecendo a renda de uma pessoa, podemos apenas estimar qual será o seu gasto. Isso é uma relação estatística. O outro exemplo, peso e altura. Existe uma relação entre peso e altura em grupo de pessoas. Pode acontecer que as estaturas diferentes correspondam a pesos iguais ou que estaturas iguais correspondam a pesos diferentes. Portanto, porém, em média, quanto maior a altura, maior o peso. Essas são exemplos de relações estatísticas, ou seja, que nos permitem uma estimativa. Mas as relações determinísticas, como eu disse primeiro, são aquelas em que nós podemos calcular exatamente o valor da variável dependente. Então, aqui a gente tem um exemplo de o lado de um quadrado e a área desse quadrado. Então, se a gente conhece o lado do quadrado, a gente conhece a área e vice-versa. Se a gente já sabe a área, a gente sabe o lado do quadrado. Outro exemplo de relação determinística é a relação entre 3 variáveis: distância, tempo e velocidade. Conhecendo o valor de 2 dessas variáveis, se conhece a terceira. Por exemplo, para se conhecer a velocidade, é preciso saber a distância percorrida e o tempo em que foi feito esse percurso. Então, um exemplo em que se percorreu 400 km em 5 horas, se conhece a velocidade média, 80 km por hora. Esse mesmo exemplo, nós podemos calcular a distância quando nós sabemos a velocidade média e o tempo percorrido, ou seja, 80 km por hora multiplicado por 5 horas, nós temos 400 km. E a mesma coisa, sabendo a distância, sabendo a velocidade, nós podemos saber o tempo. Então, se a distância é 400 km, se a velocidade foi 80 km por hora, nós sabemos que o tempo percorrido foi de 8 horas. De 5 horas, perdão. Aqui esse gráfico, chamado gráfico de dispersão de 2 variáveis, mostra a relação determinística do quadrado que eu comentei com vocês, onde nesse caso, quando há uma relação determinística, quando você sabe o comportamento de uma variável, exatamente qual vai ser, conforme a relação com a sua variável, que é
que a determina, todos os pontos vão estar nessa reta de tendência correlativa. Então, no exemplo do lado de um quadrado, comparado com a sua área, ou seja, a variável lado do quadrado correlacionada com a variável área do quadrado, a gente sabe que se conhecendo o lado, se conhece a área e vice-versa. Então, um quadrado de lado 1 vai ter uma área 1, um quadrado de área 2 vai ter uma área de 4, um quadrado de lado 3, uma área de 9 e assim por diante. Então, nesse caso, todas as relações, né, todos os pontos, eles vão estar dispersos em cima da linha. Veja, no primeiro caso, o lado 1, área 1. O lado 2, a área 4. O lado 3, a área 9. O lado 4, a área 16 e assim por diante. Esse é o exemplo de relação determinística e a sua representação no gráfico de dispersão, no qual a reta de tendência correlativa, ela sobrepõe todos os pontos. Isso não ocorre quando nós temos relações estatísticas, né? Não determinísticas, como nós comentamos anteriormente. Quando o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas são observadas nesse gráfico que eu comentei com vocês. Então, nesse outro exemplo aqui, de comprimento em centímetros e peso em quilos de cães, nós temos 20 pares de variáveis. Veja, cada cão recebeu um número de 1 a 20, e esses cães foram medidos no seu comprimento e no seu peso. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cão número 1, ele tem uma medida de 104 centímetros e 23,5 kg. O cão número 1 está aqui, ó. A medida dele é aqui, ó, 104 centímetros de comprimento e ele tem aí 23,5 kg. O cão número 2, 107 centímetros de comprimento por 22,7 kg. Então, o cão número 2, ele é bem grande, né? 107 centímetros e pesa 22,5 kg. O cão número 3 tem um comprimento de 103 centímetros e 21,1 kg. O cão número 3, aqui, ó, 103 centímetros e tem aqui 21,1 quilos. Ou seja, todos os 20 cães foram medidos e pesados e a sua distribuição no gráfico é representada dessa maneira no gráfico de dispersão. Um eixo mostra o comprimento dos cães, no outro eixo o peso dos cães. Então, nós temos 20 pares de valores x e y. Valor x seria o comprimento, valor y o peso. O valor x é o comprimento, o valor y é o peso. Então, aqui o que nós encontramos não é uma relação determinística, mas sim uma relação estatística positiva, porque conforme aumenta o tamanho do cão, aumenta também o seu peso. Então, a gente percebe que a reta de tendência correlativa, ela mostra uma ascendência, né? Ou seja, conforme aumenta o comprimento, aumenta o peso, mas ela não passa por cima de todos os pontos, justamente porque esse tipo de relação ela não é determinística, ela é estatística. Então, aqui apenas para reforçar, para desenhar um diagrama de dispersão, é necessário sempre fazer o eixo cartesiano para identificar os pontos das variáveis quantitativas consideradas, x e y, e representa-se primeiro uma das variáveis no eixo x das abscissas e a outra variável no eixo das ordenadas, a variável y. Os valores das variáveis são marcados sobre os respectivos eixos e assim marca-se um ponto para cada par de valores. A relação, no caso da relação estatística, como vão haver desvios em relação à reta de tendência correlativa, também chamada de reta de regressão. Então, o que nós percebemos aqui, a variável explicatória ou explicativa no eixo x e a variável resposta no eixo y, a variável dependente, nós percebemos que há uma tendência de correlação positiva,
porque quando uma variável aumenta, a variável explicatória aumenta, a variável resposta também aumenta, mas nesse caso, o que nós percebemos aqui é que existem erros, né, desvios em relação a essa tendência, tá? Essa setinha tinha que estar só até a linha vermelha para mostrar que essa distância que os pontos estão em relação à reta de regressão, que representam um desvio. Por exemplo, esse par de valores aqui, na casa dos 9 por 11, 9 por 6, ela tem um desvio muito grande em relação à tendência de representação correlativa. Tá? Se a relação entre x e y fosse exata, fosse aquela que eu disse para vocês, determinística, todas as observações estariam sob a reta. Como há pontos acima da reta, existem desvios positivos, e os pontos abaixo da reta são chamados de desvios negativos. Correlação e regressão são duas técnicas estreitamente relacionadas que visam estimar uma relação que possa existir entre duas variáveis na população. A correlação resume o grau de relacionamento entre duas variáveis, x e y, por exemplo. E a regressão, ela tem como resultado uma equação matemática que descreve o relacionamento entre variáveis. Eu vou fazer uma aula sobre regressão também. A correlação tem como objetivo determinar, ou seja, mensurar, medir o grau de relacionamento entre duas variáveis. Caso os pontos das variáveis representados no plano cartesiano, x e y, ou no chamado gráfico de dispersão, apresentem uma dispersão ao longo de uma reta imaginária, dizemos que os dados apresentam uma correlação linear, como nesse caso aqui dos pontos em azul, que apresentam uma relação positiva linear, aqui uma relação negativa linear, ou seja, no primeiro caso, conforme aumenta a variável explicatória, aumenta também a variável resposta. No caso da relação linear negativa, conforme aumenta a variável explicativa, vai diminuindo, né, a variável resposta. Nesses outros dois exemplos de dispersão, não existe relação linear e aqui não existe nenhum tipo de relacionamento. Quando duas variáveis estão ligadas por uma relação estatística, dizemos que existe correlação entre elas. Como eu disse, nós temos 4 tipos aí de resultados, né? Quando vamos medir o grau de correlação entre duas variáveis, encontramos uma correlação linear positiva, quando os pontos do diagrama têm como imagem uma reta ascendente, nós temos uma correlação linear negativa quando os pontos têm como imagem uma reta descendente, não temos nenhuma relação linear quando os pontos têm como imagem uma curva, e a gente tem também um resultado sem correlação quando os pontos apresentam-se dispersos, não oferecendo uma imagem definida. Correlação entre duas variáveis quando uma delas está de alguma forma relacionada à outra. Quando a alteração de valor de uma variável dita independente ou explicativa provoca alterações no valor de outra variável dita dependente ou resultado. Então aqui nós temos, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas de peso e altura distribuídas nesses pontos azuis que nós encontramos nesse gráfico de peso e altura. Então, no eixo X, o peso, no eixo Y, a altura, a gente vai vendo aqui que existe uma correlação linear positiva, conforme aumenta o peso, né? Aumenta a altura, aumenta o peso, e vice-versa. Tá? Essa é uma relação, como eu disse, estatística, não determinística, porque isso pode não ser exatamente uma correlação exata. Se fosse uma correlação exata, todos os pontos estariam sob a reta. Analisando os diagramas de dispersão. Então, observando os gráficos,
a gente vai ver aqui que nós devemos observar a direção da distribuição dos pontos, se ela é crescente ou decrescente, a forma da distribuição dos pontos, se é linear, se é não linear ou se é em aglomerados, e se há pontos discrepantes. Então, observando aqui os gráficos, a gente vê que um padrão de dispersão linear positiva, essa reta está muito próxima dos 45 graus, né? A distribuição dos pontos, essa reta de tendência correlativa ou reta de regressão, ela passa o mais próximo possível de todos os pontos. Quando ela está muito próxima de 45 graus, ela está numa relação positiva, linear positiva. Quando você tem uma relação linear negativa, ou seja, quando uma variável cresce, a outra diminui, você vai ter uma distribuição de pontos onde a tendência da reta de correlação ou a reta de regressão, ela tende a ir a 135 graus. Então, quanto maior a correlação, mais próximo a uma reta de 45 graus ou de 135 graus será a distribuição. A correlação, como eu disse, mede o grau de associação entre duas variáveis que nós podemos observar nos diagramas de dispersão, nos gráficos de dispersão. Se duas variáveis crescem em simultâneo, existe correlação positiva, tanto mais forte quanto mais perto da reta estiverem os pontos. Se uma das variáveis cresce e a outra decresce, existe correlação negativa, tanto mais forte quanto mais perto da reta estiverem. Se os pontos estiverem dispersos sem definição, disse que as duas variáveis não estão correlacionadas. Nesse exemplo, existe correlação entre o número de faltas de um estudante e a nota final que ele obtém? De que forma seria essa correlação? Então, aqui a gente observa que no eixo X, o número de faltas dos estudantes, e no eixo Y, a nota final que vai aí até 100. Né? Então, nós temos aqui, no caso, 3, 6, 7 estudantes, representados pelos pontos. Então, a gente vê que aqui o primeiro estudante tem 8 faltas e tirou nota 78. Veja, 8 faltas numa nota 78. Esse segundo estudante tem 2 faltas, tirou nota 92. Então, observando a distribuição das faltas e das notas no gráfico de dispersão, a gente pode perceber que há sim uma correlação. Conforme as faltas aumentam, a nota diminui, né? Vamos ver aqui. É mais ou menos essa a reta de tendência de correlação, a reta de regressão, que mostra uma forte correlação negativa, ou seja, conforme aumentam as faltas, diminuem as notas. Alguns problemas na análise gráfica. A análise gráfica da relação entre variáveis é importante, mas os olhos eles nem sempre são um bom juiz da intensidade de uma relação linear. Os diagramas que eu vou mostrar aqui, que eu estou mostrando, ilustram precisamente os mesmos dados, mas o gráfico de baixo ele é menor em um campo mais amplo, ou seja, a escala é diferente. A gente vê que no gráfico de cima, o eixo X vai de 60 a 140 e o eixo Y vai de 40 a 160. Os pontos estão melhor distribuídos dentro do gráfico, mais bem distribuídos dentro do gráfico. No gráfico de baixo, a variação não vai de 60 a 140, vai de 0 a 250, e não vai de 40 a 160, vai de 0 a 250. Percebam como esses mesmos dados aparecem mais agrupados. Isso pode enganar a análise gráfica. Então, nossos olhos eles podem ser enganados por uma mudança de escala, como eu mostrei, ou pela quantidade de espaço em branco em torno do aglomerado de pontos. Nesse caso, é importante utilizar uma medida numérica para suplementar o gráfico, que é o coeficiente de correlação linear, que eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula. Aqui as referências. Até lá!